O sangue estava ainda fresco no chão quando Ophelia Kane encontrou as pegadas a afastar-se da diligência virada. E ela soube imediatamente que quem quer que tivesse sobrevivido estava a correr pela sua vida. Ela agachou-se baixo, as suas luvas de montaria de couro desgastado roçando contra o solo empoeirado do Texas, enquanto examinava as pegadas de bota pressionadas fundo na terra. Era final da primavera em 1878 e o sol castigava impiedosamente nos arredores de Amarillo, Texas, onde a pradaria sem fim se estendia em todas as direções como um oceano dourado. O cocheiro jazia imóvel perto dos destroços, e 2 passageiros tinham sido claramente arrastados, mas um conjunto de pegadas contava uma história diferente. Alguém tinha escapado, ferido, mas a mover-se rápido. Ofélia tinha estado a rastrear animais desde que tinha 7 anos, aprendendo com o seu pai, que tinha sido um batedor para o exército antes de se instalar para criar gado. Pelo tempo que fez 22 anos, não havia uma criatura no Texas que ela não pudesse seguir por qualquer terreno, através de qualquer tempo, não importa o quão esperta tentasse ser. A sua reputação tinha se espalhado pelo território como um incêndio. Fazendeiros chamavam-na quando os seus garanhões premiados desapareciam. O xerife chamava-a quando foras da lei precisavam de ser encontrados. Ela conseguia ler a terra como outras mulheres liam livros, compreendendo cada folha de relva dobrada, cada calhau perturbado, cada mudança subtil na ordem natural das coisas. Ela levantou-se, protegendo os seus olhos contra o brilho da tarde, e viu um cavaleiro a aproximar-se rápido da direção da cidade. O cavalo era um magnífico garanhão negro, e o homem a montá-lo sentava-se alto na sela com a confiança fácil de alguém que tinha passado mais tempo a cavalo do que a pé. Conforme ele se aproximava, Ofélia conseguiu distinguir as suas feições. Ele tinha provavelmente uns 25 ou 26 anos, com cabelo escuro que precisava de corte e uma mandíbula coberta por vários dias de barba por fazer. As suas roupas marcavam-no como um cowboy trabalhador, não como algum filho de fazendeiro chique, e havia algo nos seus olhos que falava de experiência dura e escolhas mais duras. Ele parou o seu cavalo a poucos metros e desmontou num movimento fluido. Você é Ophelia Kane. A sua voz era rouca, urgente, e havia um desespero genuíno nela que a fez olhar para ele com mais cuidado. Eu sou, ela disse não se movendo de onde estava. E você é Hayes Merrick. Eu trabalho na fazenda Double M a uns 15 milhas a norte daqui. Ele tirou o chapéu e passou a mão pelo cabelo, um gesto que parecia mais sobre organizar os seus pensamentos do que polidez. O meu patrão estava naquela diligência. A filha dele também. Os bandidos levaram ambos, e eu preciso de alguém que possa rastreá-los antes que fiquem demasiado à frente. O xerife disse que você era melhor, disse que você conseguia rastrear qualquer coisa por qualquer terreno. Ofélia olhou de volta para as pegadas, depois para Hayes Merrick. Havia algo no seu rosto que ia além da preocupação profissional pelo seu empregador. As suas mãos tremiam ligeiramente, e a sua mandíbula estava tão apertada que ela conseguia ver o músculo a saltar. A filha, ela disse lentamente. Você conhece a Sarah. O nome dela é Sarah, e ela tem 20 anos, e esses homens têm-na. Ele deu um passo mais perto, e ela conseguiu ver o medo puro e a determinação nos seus olhos. Eu preciso de você, Sra. Kane. Eu preciso que você me ajude a encontrá-los antes que algo terrível aconteça. Diga o que você quer. Eu pagarei qualquer coisa, farei qualquer coisa. Apenas, por favor, ajude-me a trazê-la para casa. Lá estava o desespero de um homem que se importava profundamente com alguém em perigo. Ofélia tinha recusado muitos trabalhos de rastreamento ao longo dos anos, principalmente de homens que queriam que ela encontrasse coisas que era melhor deixar perdidas. Mas isto era diferente. Isto era sobre salvar vidas. E havia algo na angústia óbvia de Hayes Merrick que tocou algo no seu peito. Eu cobro $50 por dia mais despesas, ela disse. Mas eu não estou a fazer isto pelo dinheiro.
Essas pegadas estão a ficar mais frias a cada minuto. Então, se você quer a minha ajuda, partimos agora. Alívio inundou o rosto de Reis tão completamente que ele pareceu um homem diferente por um momento. Obrigado. Meu Deus, obrigado. Eu tenho suprimentos no meu cavalo e posso conseguir mais da cidade se precisarmos. Nós não temos tempo para isso. Ofélia assobiou agudamente e o seu próprio cavalo, uma égua cinzenta robusta chamada Ash, trotou de onde tinha estado a pastar por perto. Nós faremos com o que temos. As pegadas seguem para nordeste em direção ao país acidentado. Se eles forem espertos, tentarão perder-nos nas ravinas e canyons. Se não forem espertos, nós vamos pegá-los antes do anoitecer. Eles montaram e partiram imediatamente, seguindo o rasto que só Ofélia conseguia ver totalmente. Para Reis, o chão provavelmente parecia nada mais do que terra remexida e pedras espalhadas. Para Ofélia, era uma história escrita tão claramente quanto palavras numa página. 3 cavalos, todos carregando peso duplo. Os cavalos estavam cansados, os seus andamentos irregulares, o que significava que os bandidos tinham estado a cavalgar duro antes de atacar a diligência. Um dos cavalos favorecia ligeiramente a sua pata dianteira esquerda, o que os atrasaria. Bom, enquanto eles cavalgavam, Reis preencheu os detalhes. Sr. Calloway, o meu patrão, estava a trazer a Sarah de volta de Fort Worth. Ela tinha estado numa escola de boas maneiras lá nos últimos 2 anos. Eu não a via desde que ela partiu, mas lembro-me dela como uma rapariga que adorava cavalgar e que não tinha medo de nada. A sua voz engasgou ligeiramente. Eu deveria encontrá-los na paragem da diligência, mas eu estava atrasado porque um dos nossos cavalos perdeu uma ferradura. Se eu tivesse estado lá a tempo, talvez eu pudesse ter parado isto. Talvez você estivesse morto ou capturado também, Ofélia disse praticamente, mantendo os olhos na trilha. Culpar-se não a ajuda agora. O que precisamos focar é em apanhar esses homens. A tarde avançou e o terreno ficou mais acidentado à medida que eles deixaram a pradaria aberta para trás e entraram no país quebrado de ravinas e mesetas. As pegadas ainda estavam claras para Ofélia. Embora os bandidos tivessem tentado várias vezes cobrir a sua trilha, cavalgando por córregos ou sobre rochas. Cada vez, ela encontrava onde eles tinham saído novamente, lendo os sinais que a maioria das pessoas perderia completamente. Um rochedo raspado aqui, um galho quebrado ali. A maneira como a água num córrego ainda estava ligeiramente turva de uma passagem recente. Reis observou o trabalho dela com crescente espanto. Como você faz isso? Ele perguntou depois que ela encontrou a trilha pela 4ª vez depois que ela parecia ter desaparecido. Como você vê o que ninguém mais consegue ver? Ofélia olhou para ele, surpresa pela curiosidade genuína na sua voz. A maioria dos homens com quem ela trabalhava ou desconsiderava as suas habilidades como algum tipo de intuição feminina ou a tratava como uma ferramenta útil e nada mais. O meu pai ensinou-me a olhar para o quadro completo, não apenas para os sinais óbvios. Tudo na natureza tem um padrão, e quando algo ou alguém perturba esse padrão, deixa vestígios. Você só precisa saber o que está a procurar. Ela apontou para um aglomerado de pedras. Veja como essas rochas estão arranjadas. Elas parecem aleatórias, mas há uma fenda ali que é ligeiramente mais larga do que deveria ser. Um cavalo pisou entre elas não mais que 1 hora atrás, afastando-as. E veja lá aquele arbusto. As folhas de um lado estão viradas para o lado errado. Algo passou por elas, e elas não tiveram tempo de se virar de volta para o sol ainda. Isso é incrível, Reis disse, e havia tanta admiração honesta na sua voz que Ofélia sentiu as suas bochechas aquecerem ligeiramente. Ela não estava acostumada a elogios, pelo menos não o tipo que parecia genuíno em vez de relutante. É só prestar atenção, ela disse. Mas ela não conseguiu manter o pequeno sorriso do seu rosto. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo, mas era um silêncio confortável,
o tipo que se forma entre pessoas que estão a trabalhar para o mesmo objetivo. O sol estava a começar a pôr-se no horizonte quando Ofélia ergueu a mão de repente. Reis parou o seu cavalo imediatamente, a sua mão caindo instintivamente para o rifle na sua sela. "O que é?" ele perguntou baixinho. Ofélia desmontou e caminhou para a frente lentamente, os seus olhos varrendo o chão. "Eles pararam aqui recentemente. Veja os excrementos dos cavalos, ainda frescos. E aqui alguém caminhou por aí. Pequenas pegadas de bota. Essa seria a Sara." Ela seguiu as pegadas até um aglomerado de rochas e ajoelhou-se. Quando ela se levantou, a sua expressão era sombria. Houve uma luta. Ela tentou correr, mas eles apanharam-na, arrastaram-na de volta para os cavalos. A mandíbula de Reis apertou e, por um momento, Ofélia viu algo perigoso brilhar nos seus olhos. "Ela está ferida?" "Eu não consigo dizer só pelas pegadas, mas ela está a lutar contra eles, o que significa que ela é forte e alerta. Isso é bom." Ofélia olhou para o céu a escurecer. "Nós vamos perder a luz em breve. Temos duas escolhas. Podemos acampar aqui, retomar a trilha ao primeiro sinal de luz, ou podemos continuar e arriscar perdê-los no escuro." "Quão longe eles estão?" "1 hora, talvez menos. Os cavalos deles estão cansados. Se nós nos apressarmos, podemos alcançá-los, mas estaríamos a cavalgar às cegas em terreno acidentado." Reis parecia dividido, as suas mãos apertando as rédeas tão forte que os seus nós dos dedos tinham ficado brancos. "Eu não suporto a ideia dela passar mais uma noite com aqueles animais. E eu não consigo encontrá-la se o meu cavalo partir uma perna num buraco de cão da pradaria no escuro." Ofélia disse gentilmente, mas firmemente: "Nós faremos mais bem a ela sendo espertos sobre isto. Nós acampamos, descansamos por algumas horas e partimos antes do amanhecer. Os cavalos deles precisam de descanso tanto quanto os nossos. Eles também terão que parar." Reis acenou relutantemente, e eles encontraram um local abrigado num pequeno cânion, onde podiam acender uma fogueira sem que fosse vista à distância. Ofélia recolheu lenha enquanto Reis desencaixou os cavalos e montou um acampamento simples. Era uma rotina familiar, o tipo de coisa que ambos tinham feito centenas de vezes antes, e eles trabalharam juntos com uma eficiência fácil que os surpreendeu a ambos. Quando o fogo estava a arder e o café estava a aquecer num bule amassado, Reis sentou-se numa rocha em frente a Ofélia e finalmente deixou alguma da tensão escoar dos seus ombros. "Eu quero pedir desculpas", ele disse de repente, "pela forma como eu me aproximei de você lá atrás, todo desesperado e exigente. Isso não foi justo com você." Ofélia levantou os olhos de verificar o seu rifle. "Você está preocupado com alguém que você se importa, nenhuma desculpa é necessária." "É mais do que isso." Reis olhou para o fogo, a sua expressão distante. "Sara e eu crescemos juntos. O pai dela me aceitou como um peão quando eu tinha 16 anos e não tinha para onde ir. Eu era apenas um miúdo que conhecia cavalos e não muito mais. O Sr. Calloway me tratou bem, me pagou decentemente, me ensinou o negócio da fazenda. E Sara, ela era esta rapariga selvagem e feliz que costumava me seguir pela fazenda, fazendo 1 milhão de perguntas sobre tudo." Ele sorriu ligeiramente com a lembrança. "Quando ela partiu para aquela escola em Fort Worth, eu disse a mim mesmo que era bom, que ela merecia tornar-se uma senhora própria e ter oportunidades além da vida na fazenda. Mas a verdade é que eu tenho pensado nela todos os dias em que ela esteve ausente. Havia algo na sua voz que fez Ofélia entender. "Você a ama", ela disse simplesmente. Reis olhou para cima, encontrando os olhos dela. "Eu amo. Não que isso importe muito. Ela é a filha do patrão e eu sou apenas um cowboy que trabalha para o pai dela. Quando ela voltar, ela provavelmente vai casar com algum filho de fazendeiro rico e viver o tipo de vida que ela merece. Mas eu ainda tenho que trazê-la de volta em segurança. Eu tenho que saber que ela está bem."
Ofélia despejou café em 2 canecas de estanho e entregou uma a Reis. O amor não se importa muito com o que é próprio ou o que faz sentido. Ele simplesmente é. E pelo que você me disse sobre ela, ela parece alguém que faz as suas próprias escolhas. Talvez. Reis tomou-se um gole do café amargo. E você? Alguma vez esteve apaixonada? A pergunta surpreendeu Ofélia, mas não havia nada de inadequado na forma como Reis a fez. Eram apenas 2 pessoas a conversar honestamente enquanto esperavam pelo amanhecer. Uma vez, quando eu tinha 18 anos, um soldado no forte, ele disse todas as coisas certas, fez todas as promessas certas. Depois ele foi transferido para o leste e decidiu que uma mulher que podia rastrear e atirar não era material para a esposa adequada. Ele casou-se com a filha de um banqueiro em St. Louis, em vez disso. Ela encolheu os ombros. Depois disso, eu decidi que preferia ficar sozinha do que fingir ser algo que eu não sou. Perda dele, Reis disse, e a simplicidade da afirmação, de alguma forma, significava mais do que qualquer elogio elaborado poderia ter. Eles conversaram mais enquanto a noite se aprofundava, partilhando histórias sobre as suas vidas, as suas famílias, os seus sonhos. Ofélia aprendeu que Reis tinha nascido no Arkansas e viera para o Texas depois que os seus pais morreram de febre quando ele tinha 15 anos. Ele tinha trabalhado pelo estado, aprendendo o negócio do gado do zero, até que o Sr. Calloway lhe deu uma posição permanente na Double M. Ele era bom com cavalos, melhor do que qualquer outra pessoa na fazenda, e ele estava a poupar os seus salários com alguma ideia vaga de começar o seu próprio lugar um dia. Reis aprendeu que a mãe de Ofélia tinha morrido quando ela era jovem, e o seu pai a tinha criado sozinho na sua pequena fazenda. Ele nunca a tinha tratado como se ela fosse limitada porque era uma rapariga, em vez disso ensinando-lhe tudo o que sabia sobre ler a terra e sobreviver em país selvagem. Quando ele morreu há 3 anos, ela tinha vendido a fazenda e começado a rastrear por aluguer, construindo uma reputação que se tinha espalhado pelo território. Ela vivia numa pequena casa na orla de Amarillo e passava mais tempo ao ar livre do que dentro, o que a satisfazia perfeitamente. Alguma vez você se sente sozinha? Reis perguntou, enquanto o fogo ardia até as brasas. Ofélia considerou a pergunta. Às vezes, mas prefiro estar sozinha do que presa numa vida que não me serve. A maioria dos homens que conheci quer uma mulher que mantenha a casa e tenha bebês e não tenha opiniões sobre nada importante. Isso não sou eu, e não vou fingir que sou. Alguns homens são tolos, Reis disse. Uma mulher que pode fazer o que você faz, que tem as habilidades e a coragem para viver nos seus próprios termos, isso vale mais do que todas as mulheres adequadas no Texas. Ofélia sentiu algo mover-se no seu peito, uma pequena fenda nas paredes que ela tinha construído à sua volta. Ela olhou para Reis através do fogo a morrer e viu um homem que falava de genuína convicção, não de algum desejo de lisonjear ou manipular. Ele falava a sério, e isso fez toda a diferença. Eles revezaram-se a vigiar durante a noite, dormindo algumas horas cada. Quando as estrelas ainda brilhavam no céu, mas o horizonte oriental começava a clarear, Ofélia acordou Reis com um suave abanar no ombro. Hora de ir, ela disse baixinho. Eles selaram rapidamente e partiram, seguindo o rasto pela luz fraca do amanhecer que se aproximava. As pegadas ainda estavam claras, levando mais fundo para o país dos canyons, onde a paisagem era um labirinto de passagens tortuosas e becos sem saída. Ofélia moveu-se mais lentamente agora, ciente de que eles poderiam estar a aproximar-se e não querendo tropeçar no acampamento dos bandidos despreparada. O sol estava apenas a nascer no horizonte quando ela avistou a fumaça, um fino fio subindo por trás de uma formação rochosa a cerca de meia milha à frente. Ela fez um sinal para Reis parar e desmontou, puxando o seu rifle da bainha. Reis fez o mesmo, e eles levaram os seus cavalos silenciosamente para uma depressão abrigada onde não podiam ser vistos.
Serão eles, Ofélia sussurrou. Precisamos de nos aproximar o suficiente para ver com o que estamos a lidar antes de fazermos qualquer movimento. Eles moveram-se a pé, usando as rochas e a vegetação rasteira como cobertura. Ofélia liderou o caminho, os seus olhos constantemente a procurar qualquer sinal de sentinelas ou guardas. Conforme se aproximavam, puderam ouvir vozes, risadas rudes e o som de cavalos a mover-se. Ofélia encontrou uma posição atrás de uma grande rocha que lhes dava uma vista para uma pequena clareira natural. Havia 3 homens, exatamente como as pegadas tinham indicado. 2 deles pareciam típicos foras da lei, rudes e sujos, com cintos de armas pendurados baixos na anca. O terceiro era mais velho, com um aspecto mais cruel, com uma cicatriz a descer pelo lado esquerdo do seu rosto. Ele era claramente o líder. Sarah Calloway sentava-se no chão perto do fogo, com as mãos atadas à frente. O seu vestido estava rasgado e sujo, e havia um hematoma na sua bochecha, mas ela mantinha-se com uma dignidade que falava de força interior. O seu pai jazia por perto, também amarrado, mas ele parecia estar em pior estado, possivelmente ferido durante o ataque inicial. Hayes fez um pequeno som na sua garganta quando viu Sarah, e Ofélia colocou uma mão restritiva no seu braço. Calma, ela respirou. Precisamos de um plano. O plano é eu atirar neles e tirá-la de lá, Hayes disse, a sua voz mal controlada. E se você errar, se eles a usarem como escudo, se você a atingir acidentalmente... Ofélia manteve o aperto no braço dele, sentindo a tensão vibrar através dele. Precisamos ser espertos sobre isto. Hayes respirou fundo, claramente lutando contra o seu instinto de atacar lá. Tudo bem, o que você sugere? Ofélia estudou o acampamento cuidadosamente. Os 2 mais jovens estão a preparar-se para cavalgar, provavelmente para fazer reconhecimento ou encontrar água. O líder fica com os prisioneiros. Uma vez que os outros 2 se forem, será mais fácil lidar com um homem. Eles esperaram agachados atrás das rochas, enquanto os 2 bandidos selavam os seus cavalos e partiam, seguindo aproximadamente para norte. O líder caminhou até Sarah e disse algo que Ofélia não conseguiu ouvir. A resposta de Sarah foi virar o rosto, recusando-se a olhá-lo. O homem riu e voltou para o fogo. Agora, Ofélia sussurrou, nós damos a volta. Eu entro pelo lado norte, você pelo sul. Nós chegamos o mais perto que pudermos, e então o pegamos juntos. Você entende? Juntos, não você a atacar como um herói de um romance de 10 centavos. Hayes acenou com a cabeça, e Ofélia viu que ele tinha se controlado. Eles separaram-se movendo-se cuidadosamente entre as rochas. Ofélia manteve o seu rifle pronto, o seu dedo perto do gatilho, mas não nele. Ela tinha aprendido há muito tempo que acidentes aconteciam quando as pessoas estavam muito ansiosas para atirar. Ela estava a cerca de 30 jardas do acampamento quando tudo deu errado. Uma pedra solta moveu-se sob a sua bota, fazendo um pequeno som que na quietude da manhã poderia muito bem ter sido um tiro. A cabeça do líder dos bandidos levantou-se e a sua mão foi para a sua arma. "Companhia!" ele gritou, embora os seus companheiros já tivessem ido há muito tempo. Ele mergulhou em direção a Sarah, agarrando-a pelo braço e puxando-a para a frente dele como um escudo. "Eu sei que vocês estão aí. Mostrem-se ou a rapariga morre." Hayes saiu da sua posição, o seu rifle apontado para o bandido. "Deixe-a ir. Isto não precisará acabar com mais ninguém a ser ferido." O bandido riu. "Você acha que eu sou estúpido? Você está em menor número e em menor armamento. Largue a sua arma e entre na clareira, ou eu ponho uma bala na cabeça desta rapariga bonita." Ofélia moveu-se silenciosamente, usando o foco do bandido em Hayes para se aproximar. Ela conseguia ver o medo nos olhos de Sarah, mas também uma determinação feroz. A rapariga estava a observar, à espera de uma oportunidade. Esperta. "Tudo bem," Hayes disse, baixando o seu rifle. "Apenas não a magoe. Eu estou a entrar."
Enquanto Reis avançava, Ofélia viu a sua chance. A atenção do bandido estava completamente em Reis, a sua arma premida na têmpora de Sara, mas o seu corpo ligeiramente inclinado para longe de onde Ofélia estava escondida. Era um tiro difícil, talvez impossível, mas ela já tinha feito tiros difíceis antes. Ela levantou o seu rifle, respirou, soltou metade do ar e apertou o gatilho. O tiro ecoou pelo cânion e a cabeça do bandido recuou. Ele caiu, a sua arma descarregando inofensivamente no ar enquanto ele caía. Sara tropeçou para frente e Reis estava lá instantaneamente, apanhando-a, envolvendo-a nos seus braços enquanto ela colapsava contra ele. Ofélia saiu do seu esconderijo, o seu rifle ainda pronto, caso o homem não estivesse tão morto quanto parecia. Mas ele estava definitivamente morto, um único tiro através da testa. Ela baixou a sua arma e foi verificar o Sr. Calloway, enquanto Reis desamarrava as mãos de Sara. Graças a Deus, Sara estava a dizer, a sua voz tremendo. Graças a Deus vocês nos encontraram. Eu não pensei que alguém chegaria a tempo. Eu teria cavalgado pelo inferno para te encontrar, Reis disse, a sua voz rouca de emoção. Ele estava a segurá-la como se nunca mais a fosse soltar, e Sara estava a agarrar-se a ele com a mesma força. O Sr. Calloway estava em mau estado. Ele tinha sido agredido com um revólver durante o ataque, e o seu ferimento na cabeça precisava de atenção. Ofélia usou água da sua cantil para limpar a ferida e enfaixou-a com tiras rasgadas da sua camisa sobressalente. Ele precisa de um médico, ela disse a Reis, mas acho que ele ficará bem se o levarmos de volta para a cidade. Sara afastou-se de Reis, embora mantivesse uma mão firmemente agarrada ao braço dele como se precisasse da âncora. Quem é você? Ela perguntou a Ofélia. Ofélia Kane, sou uma rastreadora. Reis me contratou para encontrá-la. Sara olhou entre Ofélia e Reis, e algo como compreensão cruzou o seu rosto. Você salvou a minha vida, ambos vocês. Eu não sei como agradecer. Conduzi-la e ao seu pai para casa em segurança já é agradecimento suficiente, Ofélia disse. Ela foi buscar os seus cavalos enquanto Reis ajudava Sara a levantar o pai e a prepará-lo para viajar. Quando ela voltou, os cavalos dos outros dois bandidos tinham vagueado para a clareira, atraídos pela presença de outros animais. Eles colocaram o Sr. Calloway num deles, e Sara viajou a dois com Reis no seu grande garanhão negro. A viagem de volta para Amarillo levou a maior parte do dia. Eles tiveram que ir devagar por causa dos ferimentos do Sr. Calloway e mantiveram uma vigilância cuidadosa caso os outros dois bandidos decidissem voltar. Mas o campo permaneceu silencioso e ao final da tarde eles podiam ver os edifícios de Amarillo erguendo-se da pradaria à frente. O médico da cidade encarregou-se do Sr. Calloway assim que chegaram, assegurando-lhes que, embora ele tivesse uma concussão e precisasse de descanso, faria uma recuperação completa. O xerife queria declarações de todos, e já era bem depois do anoitecer, quando todas as formalidades foram tratadas. O bandido morto tinha se revelado Emmett Cross, um conhecido fora da lei com um preço pela sua cabeça. A recompensa em dinheiro seria considerável, e o xerife deixou claro que Ofélia e Reis a dividiriam igualmente. Ofélia estava parada fora do gabinete do xerife, sentindo a exaustão dos últimos 2 dias a instalar-se nos seus ossos quando Reis saiu para se juntar a ela. Sara está no hotel com o pai dela, ele disse. Ela queria que eu a agradecesse novamente. Ela diz que nunca esquecerá o que você fez. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho, Ofélia disse, mas ela estava feliz que Sara estivesse segura. Foi mais do que isso. Reis olhou para ela na luz que saía da janela do escritório, a sua expressão séria. Você salvou a vida dela com aquele tiro. O xerife disse que foi um dos melhores tiros que ele já viu, e ele já viu muitos. Ofélia encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. Eu tenho atirado desde que tinha a idade para segurar um rifle. Foi apenas prática. Não, foi habilidade e coragem e uma mão firme.
Reis deu um passo mais perto. Senhora Kane, Ofélia, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas eu sinto que a conheço há muito mais tempo. A maneira como trabalhamos juntos lá fora era como se pudéssemos ler os pensamentos um do outro. E as coisas que conversamos ontem à noite, eu nunca conversei com ninguém assim antes. Ofélia sentiu o seu coração a bater mais rápido. O que você está a dizer, Reis? Eu estou a dizer que acho que eu posso ter estado errado sobre a Sara. Eu pensei que o que eu sentia por ela era amor, mas estar perto de você me mostrou a diferença entre se importar com alguém e realmente se conectar com eles. Sara é maravilhosa, e eu quero que ela seja feliz, mas ela não é a pessoa com quem eu quero passar a minha vida. Ele estendeu a mão e pegou na mão de Ofélia, o seu aperto quente e sólido. Você é a pessoa em quem eu não consigo parar de pensar. Você é a pessoa com quem eu quero continuar a falar até o sol nascer. Você é a pessoa que me faz sentir que talvez eu possa ser mais do que apenas um cowboy a passar de trabalho para trabalho. O fôlego de Ofélia prendeu-se na sua garganta. Ela tinha construído muros em volta do seu coração por tanto tempo, dizendo a si mesma que não precisava de ninguém, que estava melhor sozinha. Mas ali, com Reis a olhá-la como se ela fosse a pessoa mais importante do mundo, ela sentiu aqueles muros a começar a desmoronar-se. Reis, eu não sei o que dizer. Diga que você me deixará vê-la novamente. Diga que você me dará uma chance de mostrar que nem todos os homens são como aquele soldado que partiu o seu coração. Diga que você me deixará provar que eu a vejo por quem você realmente é. E é exatamente isso que eu quero. Ofélia olhou para ele, vendo a honestidade e a esperança nos seus olhos. Ela pensou na maneira como eles tinham trabalhado juntos, nas conversas fáceis, na maneira como ele a tinha escutado e respeitado as suas habilidades. Ela pensou em como ele a fazia sentir-se vista e valorizada de uma forma que ela não sentia há anos. E ela pensou na maneira como o seu coração tinha saltado quando ele sorriu para ela do outro lado da fogueira. Tudo bem, ela disse suavemente. Tudo bem, sim. Eu darei uma chance a isto. Eu darei uma chance a nós. O rosto de Reis iluminou-se com uma alegria tão genuína que Ofélia não pôde deixar de sorrir de volta. Ele levou a mão dela aos lábios e beijou-lhe os nós dos dedos gentilmente. Você me fez muito feliz, Ofélia Kane. Nós veremos se você ainda se sente assim quando me conhecer melhor. Ela disse, mas ela estava a brincar, e ele sabia disso. Eu mal posso esperar para descobrir, ele disse. Eles ficaram ali na rua silenciosa, de mãos dadas e olhando um para o outro, e Ofélia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ela sentiu esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado alguém que pudesse aceitar tudo dela. Habilidades e independência e coração teimoso incluídos. Nas semanas seguintes, Reis cortejou Ofélia com uma determinação que era tanto doce quanto implacável. Ele apareceu na sua casa com flores silvestres colhidas na pradaria. Ele a levou ao pequeno restaurante na cidade para jantar, onde eles conversaram por horas sobre tudo e nada. Ele pegou emprestado uma carruagem e a levou para ver o pôr do sol sobre as planícies, e eles sentaram-se juntos, assistindo o céu ficar laranja e roxo e dourado. Mas não foram apenas os gestos românticos que conquistaram o coração de Ofélia. Foi a maneira como Reis genuinamente queria saber sobre o seu trabalho. Ele pediu-lhes para ensiná-lo a rastrear, e ele provou ser um aluno atencioso, ouvindo cuidadosamente enquanto ela explicava os sinais sutis que a maioria das pessoas perdia. Ele nunca sugeriu que ela deveria abandonar a sua independência ou a sua carreira. Em vez disso, ele parecia deleitar-se com as suas habilidades, orgulhoso de estar com alguém tão capaz. O Sr. Calloway recuperou totalmente dos seus ferimentos e ficou devidamente grato a Ofélia e Reis por tê-lo resgatado a ele e a sua filha. Sarah, ao que parece, não ficou nem um pouco de coração partido quando percebeu que as afeições de Reis tinham mudado para outro lado. Ela confessou a Ofélia uma tarde, quando se encontraram por acaso na loja geral, que sempre tinha pensado em Reis mais como um irmão mais velho do que como um potencial marido.
Estou feliz que ele te encontrou, Sara disse calorosamente. Consigo perceber que ele está feliz de uma forma que nunca o vi antes. E pelo que ouço, você é bastante notável. Papai diz que você é a melhor rastreadora do Texas. Eu não sei sobre isso, Ofélia disse, sentindo-se corar. Mas eu sou boa no que faço. E Reis aprecia isso em você. É assim que deve ser. Sara apertou a mão de Ofélia. Espero que possamos ser amigas. Eu gostaria de conhecer a mulher que salvou a minha vida. E assim se tornaram amigas, o que agradou muito a Reis. Ele tinha se preocupado que pudesse haver estranheza entre os três, mas em vez disso havia apenas afeto genuíno e respeito mútuo. Sara voltou para a fazenda Double M com o seu pai, e a vida em Amarillo voltou aos seus ritmos normais. Exceto que nada parecia normal para Ofélia. Ela estava apaixonada, verdadeira e profundamente apaixonada, de uma forma que nunca tinha imaginado ser possível. Reis a fazia rir. Ele a fazia sentir bonita mesmo quando estava coberta de pó da trilha e vestindo suas roupas mais velhas. Ele desafiava a sua mente com conversas interessantes e apoiava a sua independência sem hesitação. E quando ele a beijava, o que ele fazia com crescente frequência à medida que o seu namoro progredia, ela sentia como se estivesse a voltar para casa, para um lugar que ela tinha procurado por toda a sua vida. 3 meses depois de se conhecerem, numa noite quente de agosto, Reis levou Ofélia a um local na pradaria onde podiam ver por quilômetros em todas as direções. O sol estava a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa, âmbar e dourado, e a relva movia-se em ondas sob a brisa da noite. Eu tenho estado a pensar, Reis disse enquanto se sentavam juntos num cobertor que ele tinha estendido, sobre o meu futuro, sobre o que eu quero da minha vida. E o que você quer? Ofélia perguntou, encostada ao seu ombro. Eu quero um lugar meu, nada grande, apenas algumas centenas de acres onde eu possa criar cavalos. Eu tenho estado a poupar por anos, e com o dinheiro da recompensa por apanhar aqueles foras da lei, eu tenho o suficiente para uma entrada para algumas terras a leste daqui. Boa pastagem, água fiável, espaço para crescer. Ele fez uma pausa, depois virou-se para olhá-la diretamente. Mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero uma parceira. Alguém que seja forte o suficiente para lidar com os tempos difíceis e sábia o suficiente para apreciar os bons tempos. Alguém que possa rastrear um cavalo perdido quando ele se afasta e que possa atirar reto quando os lobos vêm rondar. Alguém que me faça querer ser melhor do que eu sou. O coração de Ofélia batia tão forte que ela tinha a certeza de que ele devia ser capaz de ouvi-lo. Reis! Ele enfiou a mão no bolso e tirou um anel. Era simples, uma banda de prata com uma pequena pedra turquesa, o tipo de coisa que era prática e bonita. Ofélia Kane, eu te amo. Eu amo a sua força e a sua independência e o seu coração teimoso. Eu amo a forma como você vê o mundo e amo a forma como você me ensinou a vê-lo também. Você vai casar comigo? Você será a minha parceira em todas as coisas? Ofélia olhou para o anel, depois para Reis e sentiu as lágrimas picarem os seus olhos. Ela tinha dito a si mesma por tanto tempo que não precisava de casamento, que estava melhor sozinha. Mas isto não era sobre necessidade. Isto era sobre querer. Ela queria construir uma vida com Reis. Ela queria acordar ao lado dele todas as manhãs e adormecer ao lado dele todas as noites. Ela queria partilhar o trabalho e a preocupação e a alegria de criar algo juntos. Sim, ela disse, a sua voz embargada pela emoção. Sim, eu casarei com você. Reis deslizou o anel para o seu dedo e então ele estava a beijá-la e ela estava a beijá-lo de volta. E o mundo inteiro parecia desvanecer-se até que não havia nada além dos dois e da possibilidade infinita do futuro a estender-se à frente. Eles casaram-se em setembro, numa cerimônia simples na pequena igreja em Amarillo. Sara estava lá, junto com o Sr. Calloway,
e vários amigos de Reis da Double M. O xerife veio, e o médico da cidade, e vários dos fazendeiros que tinham contratado Ofélia ao longo dos anos. Não foi um casamento chique, mas estava cheio de pessoas que genuinamente se importavam com eles, e isso o tornou perfeito. Ofélia usava um vestido que ela tinha comprado especialmente para a ocasião, um azul profundo que combinava com os seus olhos, e Reis usava um novo fato que o fazia parecer bonito e ligeiramente desconfortável. Quando eles trocaram os seus votos, prometendo amar e honrar um ao outro pelo resto das suas vidas, não havia um olho seco na igreja. Depois da cerimônia, houve uma celebração no salão, onde o proprietário tinha desocupado um dos quartos dos fundos para a ocasião. Havia música e dança, e Ofélia encontrou-se a ser rodopiada pelo chão por Reis, rindo enquanto ele sussurrava coisas no seu ouvido que a faziam corar e dar-lhe um leve tapa no ombro. "Eu não sei dançar nada bem", ele admitiu enquanto pisava o pé dela pela terceira vez. "Eu não me importo", ela disse radiante para ele. "Eu estou apenas feliz." "Eu também", ele disse e beijou-a na frente de todos. Eles passaram a noite de núpcias no hotel em Amarillo, num quarto com vista para a rua principal. Reis foi gentil e paciente, Saniche, e Ofélia descobriu que a intimidade física com alguém que se amava era totalmente diferente de tudo o que ela tinha imaginado. Eles deitaram-se juntos depois, abraçados, e conversaram sobre os seus planos para o futuro. "Eu dei a entrada na terra", Reis lhe disse, 300 acres com um riacho a atravessá-lo. Há uma pequena cabana já construída, nada chique, mas é sólida. Podemos mudar-nos quando você estiver pronta." "Eu estou pronta agora", Ofélia disse. "Eu tenho estado pronta desde o momento em que você me pediu em casamento." Eles mudaram-se para a sua nova propriedade 2 semanas depois, carregando todos os seus pertences numa carroça e fazendo a viagem de meio-dia para o que seria o seu lar. A cabana era de fato pequena, apenas 2 quartos e um sótão, mas era bem construída e à prova de intempéries. A terra ao redor era linda, pradaria ondulante com aglomerados de choupos ao longo do riacho. Ofélia já podia imaginar cavalos pastando no prado, galinhas a ciscar no quintal, talvez até crianças a brincar na relva um dia. Eles lançaram-se ao trabalho de construir a sua fazenda. Reis tinha conexões no comércio de cavalos, e ele as usou para adquirir várias éguas e um bom garanhão. Ele tinha olho para a qualidade, e Ofélia rapidamente aprendeu que o seu marido sabia mais sobre cavalos do que qualquer pessoa que ela já conhecera. Ele conseguia domar o Mustang mais selvagem e identificar uma boa linhagem a 100 jardas de distância. Ofélia continuou a aceitar trabalhos de rastreamento, embora agora fosse mais seletiva sobre quais aceitava. Ela não aceitaria nada que a exigisse estar ausente por mais de alguns dias, não querendo ficar longe de Reis e da sua fazenda em crescimento por muito tempo. Mas a sua reputação permaneceu forte, e as pessoas ainda a procuravam quando precisavam que algo fosse encontrado. O dinheiro que ela ganhava com o rastreamento, combinado com o que Reis ganhava com a venda de cavalos, era suficiente para expandir lentamente a sua propriedade e melhorar a sua casa. Eles adicionaram um celeiro naquele primeiro inverno, trabalhando juntos para levantar as paredes e martelar o telhado. Foi um trabalho árduo, mas eles o fizeram lado a lado, e havia algo profundamente satisfatório em criar algo com as suas próprias mãos. À noite, depois que o trabalho estava feito, eles se sentavam juntos na varanda da sua cabana, observando o pôr do sol sobre a sua terra. Reis tocaria sua gaita, uma habilidade que Ofélia não sabia que ele possuía até depois de casados, e ela se encostaria nele, sentindo-se mais contente do que jamais pensou ser possível. "Eu continuo à espera que algo dê errado", ela admitiu uma noite enquanto eles estavam embrulhados num cobertor contra o frio do outono. "Isto parece bom demais para ser real." Reis beijou o topo da cabeça dela. "É real. Nós trabalhamos por isto, ambos nós. Nós ganhamos esta felicidade." "Eu te amo", ela disse simplesmente.
Eu acho que não te digo isso o suficiente. Você me diz todos os dias de 100 maneiras diferentes. Ele apertou o braço em torno dela. Mas eu nunca me canso de ouvir. Eu te amo também, Ofélia, mais do que eu pensei ser possível amar alguém. O primeiro ano de casamento deles não foi sem desafios. Houve uma seca naquele verão que sobrecarregou o seu abastecimento de água e tornou a relva escassa. 2 das suas éguas morreram ao parir, o que foi difícil tanto emocionalmente quanto financeiramente. Reis feriu o ombro ao domar um cavalo particularmente teimoso e teve que ficar em repouso por várias semanas, o que o deixava louco porque ele não era um homem que gostava de ficar ocioso. Mas eles enfrentaram cada desafio juntos, apoiando-se um ao outro nos tempos difíceis e celebrando as vitórias. Quando uma das suas éguas produziu 2 potros gêmeos, ambos saudáveis e fortes, eles ficaram acordados a noite toda no celeiro, certificando-se de que os bebés mamavam corretamente. Quando Ofélia rastreou com sucesso um grupo de ladrões de gado que tinham estado a atormentar os fazendeiros locais, Reis foi o primeiro a felicitá-la e o mais alto a proclamar o seu orgulho nas habilidades da sua esposa. No seu segundo ano de casamento, Ofélia descobriu que estava grávida. Ela tinha se sentido cansada e enjoada por algumas semanas antes de finalmente admitir a si mesma o que poderia estar a acontecer. Quando ela disse a Reis, ele a pegou e a girou, gritando de alegria, antes de cuidadosamente a colocar no chão e olhar preocupado. Eu te magoei? Eu não deveria ter feito isso? Você deveria estar a descansar? Ofélia riu da sua preocupação súbita. Eu estou grávida, não sou feita de vidro. As mulheres têm feito isso desde o início dos tempos. Mas este é o nosso bebê, o nosso filho. Reis colocou a mão gentilmente na sua barriga ainda lisa, admiração nos seus olhos. Nós vamos ser pais. Nós vamos! Ela concordou, sentindo uma mistura de excitação e terror com a perspectiva. Reis insistiu em assumir mais do trabalho pesado na fazenda à medida que a gravidez de Ofélia progredia. Ela argumentou a princípio, não querendo ser tratada como se fosse frágil, mas eventualmente ela admitiu que estava cansada e que deixá-lo ajudar não era o mesmo que ser fraca. Ela continuou a aceitar trabalhos de rastreamento até o 6º mês, embora se mantivesse em casos mais fáceis, que não exigiam viagens prolongadas ou terreno acidentado. Sarah vinha visitar frequentemente durante a gravidez, trazendo suprimentos, conselhos e amizade. Ela tinha ficado noiva de um jovem advogado de Fort Worth e estava cheia de planos de casamento. Ofélia estava genuinamente feliz por ela e grata pela amizade que tinha se desenvolvido entre elas. Você está radiante, Sarah disse uma tarde, enquanto se sentavam juntas a descascar ervilhas. Reis deve estar a cuidar bem de você. Ele me mima como uma galinha choca, Ofélia disse, mas ela estava a sorrir. Na semana passada, ele realmente sugeriu que eu ficasse na cama o dia todo. Eu disse a ele que se ele quisesse o jantar, eu precisava ser capaz de me levantar e cozinhá-lo. Sarah riu. Ele está apenas empolgado e preocupado ao mesmo tempo. Meu pai era da mesma forma quando a minha mãe estava me carregando. Ele aparentemente a levava à loucura com a sua vigilância constante. À medida que o inverno se instalava, Ofélia ficava maior e mais desconfortável. Ela já não conseguia cavalgar facilmente, o que a frustrava infinitamente. Mas Reis estava lá com infinita paciência e apoio. Ele esfregava os seus pés inchados à noite, trazia-lhe água quando ela não conseguia dormir e dizia-lhe repetidamente o quão bonita ela estava, mesmo quando ela se sentia como uma baleia encalhada. O bebê chegou numa fria manhã de fevereiro, anunciando a sua chegada com dores que acordaram Ofélia logo após a meia-noite. Reis cavalgou imediatamente para buscar a parteira da cidade, uma mulher capaz chamada Sra. O'Brien, que tinha feito o parto de metade dos bebés do condado. Quando eles voltaram, Ofélia estava a agarrar a estrutura da cama e a respirar através de contrações que vinham fortes e rápidas. Os primeiros bebês geralmente demoram,
A senhora O'Brien disse enquanto examinava a Ofélia. Mas este parece estar com pressa. Ela estava certa. Após apenas 6 horas de trabalho de parto, o que a senhora O'Brien garantiu que era notavelmente rápido para um primeiro bebê, Ofélia deu à luz um menino saudável com um forte conjunto de pulmões e o cabelo escuro do seu pai. Reis chorou quando a parteira colocou o bebê nos seus braços, lágrimas escorrendo sem vergonha pelo seu rosto, enquanto ele olhava para o seu filho. Ele é perfeito, Reis disse, a sua voz embargada pela emoção. Ofélia, ele é absolutamente perfeito. Ofélia, exausta, mas exultante, estendeu a mão para tocar a pequena mão do bebê. O que nós deve chamar a ele? Eles tinham discutido nomes por meses sem chegar a nada definitivo. Mas olhando para o seu filho, Reyes disse, que tal Daniel? Daniel significa Deus é o meu juiz. Parece adequado para um menino nascido numa família que faz as suas próprias regras. Daniel Merrick, Ofélia disse, testando o nome. Eu gosto. Olá, Daniel. Bem-vindo ao mundo. O bebê abriu os seus olhos, olhando desfocado e confuso, e depois bocejou enormemente. Reyes riu através das suas lágrimas. Eu acho que ele já está aborrecido conosco. A senhora O'Brien ficou por alguns dias para ajudar Ofélia a recuperar e para se certificar de que o bebê estava a mamar corretamente. Reyes mal saía do lado delas, trazendo comida e água para Ofélia, trocando as fraldas de Daniel, andando com ele pelo chão quando ele resmungava. Ele era um pai natural, paciente, gentil e totalmente devotado. À medida que Ofélia recuperava as suas forças, ela encontrou-se a apaixonar-se ainda mais profundamente pelo seu marido. Vê-lo com o seu filho, ver a ternura e o cuidado que ele mostrava a esta pequena e indefesa criatura, fez o seu coração inchar com sentimentos grandes demais para palavras. Era isto que ela tinha temido por tantos anos, esta vulnerabilidade, esta abertura do seu coração a outra pessoa. Mas ela tinha estado errada em ter medo. Isto não era fraqueza. Isto era força de um tipo diferente. Daniel era um bebê relativamente fácil, dormindo por longos períodos à noite e raramente resmungando, a menos que estivesse com fome ou molhado. Conforme ele crescia, a sua personalidade emergiu. Ele era curioso e alerta, sempre a observar tudo à sua volta com olhos arregalados. Ele adorava estar ao ar livre, acalmando-se imediatamente sempre que o levavam para a varanda ou para o quintal. Ele vai ser como a mãe dele, Reis disse num dia de primavera, quando Daniel tinha cerca de 4 meses, sempre a querer saber o que estava a acontecer, sempre a prestar atenção a tudo. Desde que ele pegue o seu jeito com cavalos e o seu coração bondoso, Ofélia disse, observando enquanto o seu marido segurava o filho para ver um par de potros a brincar no prado. A vida na fazenda estabeleceu-se num novo ritmo com Daniel como parte dela. Ofélia começou a aceitar trabalhos de rastreamento novamente quando ele tinha cerca de 6 meses, embora apenas muito curtos, e apenas quando Reis estava em casa para cuidar do bebê. Ela descobriu que as suas habilidades não tinham diminuído em nada, e se alguma coisa, a maternidade tinha aguçado os seus instintos e a tornado ainda mais consciente das mudanças sutis no seu ambiente. Quando Daniel tinha 1 ano, ele já andava, metendo-se em tudo e mantendo os pais constantemente em alerta. A fazenda também estava a prosperar. A reputação de Reis como criador de cavalos estava a crescer, e as pessoas vinham de cada vez mais longe para comprar os seus animais. Ofélia tinha rastreado com sucesso vários fugitivos de alto perfil e tinha sido apresentada num artigo de jornal que a chamava de a melhor rastreadora do Texas. Nós nos saímos muito bem, Reis disse uma noite enquanto observavam Daniel a perseguir um velho e paciente gato de celeiro pelo quintal. Melhor do que eu jamais sonhei quando cheguei a Amarillo à procura de ajuda naquele dia. Você sabia o que queria, Ofélia disse. Você disse que precisava de mim e me pediu para nomear o que eu queria. Acontece que o que eu queria era exatamente isto. Você
o nosso filho, esta vida que construímos juntos. Reis a puxou para perto e a beijou suavemente. A melhor decisão que eu já tomei foi confiar no xerife quando ele disse que você era a melhor. Ele estava certo, mas não da maneira que qualquer um de nós esperava. Como assim? Eu pensei que precisava da melhor rastreadora, mas o que eu realmente precisava era de você. A mulher que se tornaria minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos. Você era o que eu precisava o tempo todo. Eu só não sabia ainda. Ofélia o beijou de volta, derramando todo o seu amor e gratidão nisso. Nós nos encontramos exatamente na hora certa. Nos anos seguintes, a vida deles continuou a crescer e a evoluir. Quando Daniel tinha 3 anos, eles tiveram uma filha que chamaram Emma, uma pequena coisa com o cabelo loiro da mãe e olhos azuis. 2 anos depois veio outro filho, Thomas, que foi o bebê mais barulhento dos 3 e os manteve todos acordados por meses até que finalmente aprendeu a dormir a noite toda. A fazenda deles também cresceu. Eles adicionaram mais terras, construíram uma casa maior com espaço suficiente para a sua família em expansão e estabeleceram uma reputação por produzir alguns dos melhores cavalos do Texas. Ofélia continuou o seu trabalho de rastreamento, embora com menos frequência à medida que as crianças cresciam. Ela descobriu que ensinar Daniel a rastrear era quase tão satisfatório quanto fazê-lo ela mesma. E quando ele tinha 10 anos, ele conseguia seguir uma trilha quase tão bem quanto ela. O sonho de Reis de ter o seu próprio lugar, de ser mais do que apenas um cowboy a trabalhar para outra pessoa, tinha se tornado realidade para além das suas expectativas mais selvagens, mas ele nunca esqueceu de onde veio. Ele contratou jovens que o lembravam de si mesmo, dando-lhes chances e ensinando-lhes o comércio de cavalos da mesma forma que o Sr. Calloway o tinha ensinado. Ele era justo nos seus negócios, generoso com a sua comunidade e absolutamente devotado à sua família. Sarah e o seu marido, cujo nome era Robert, tornaram-se visitantes regulares da fazenda. Eles tiveram 3 filhos seus e os primos cresceram a brincar juntos durante longas visitas de verão. O Sr. Calloway, a envelhecer mais ainda astuto, adorava vir ver os cavalos que Reis estava a criar e contar histórias às crianças sobre os velhos tempos. Vocês sabem do que mais me orgulho? O Sr. Calloway disse num dia de ação de graças, quando toda a família alargada estava reunida na fazenda Merrick. Ele estava a dirigir-se à sala, mas os seus olhos estavam em Reis e Ofélia. Orgulho-me de ter sido esperto o suficiente para dar uma chance a este jovem todos aqueles anos atrás. E orgulho-me de que, quando Sarah precisou de resgate, ele foi corajoso o suficiente para ir atrás dela e inteligente o suficiente para trazer a ajuda certa. O dia em que Reis conheceu Ofélia foi o dia em que todas as nossas vidas mudaram para melhor. Houve murmúrios de concordância à mesa, e Ofélia sentiu a mão de Reis encontrar a dela debaixo da mesa, apertando gentilmente. Ela apertou de volta, pensando naquele dia em que um cowboy desesperado se aproximou dela, dizendo que precisava da sua ajuda e pedindo-lhe para nomear o que ela queria. Ela tinha pensado que ele estava a falar de pagamento, de dinheiro ou favores, mas o que ela tinha conseguido em vez disso era uma vida para além da sua imaginação. Um marido que a amava e respeitava completamente. Filhos que enchiam os seus dias de alegria e caos. Um lar que era verdadeiramente dela, construído em terras que ela e Reis possuíam juntos. À medida que os anos passavam e os seus filhos cresciam e formavam as suas próprias vidas, Reis e Ofélia permaneceram profundamente apaixonados. Eles eram o casal que os outros olhavam como exemplo, aqueles que tinham construído algo duradouro num mundo onde tanto era temporário. Eles ainda se sentavam juntos na sua varanda à noite, observando o pôr do sol sobre a terra que eles tinham trabalhado tão arduamente para construir. O cabelo de Reis tinha ficado grisalho, e Ofélia tinha rugas ao redor dos olhos de todos os anos a apertar os olhos contra o sol,
mas eles ainda davam as mãos como recém-casados. Você se arrepende alguma vez? Reis perguntou uma noite, quando ambos já passavam dos 50. De abrir mão da liberdade que você tinha antes de nos conhecermos. A independência. Ofélia olhou para ele, surpresa com a pergunta. Eu não abri mão de nada, Reis. Eu ganhei tudo. Eu ainda sou independente. Eu ainda tenho as minhas habilidades. Eu ainda aceito trabalhos de rastreamento quando algo interessante aparece. A única diferença é que agora eu tenho alguém para quem voltar, alguém que faz tudo melhor só por estar lá. Eu me preocupo às vezes que eu a tenha aprendido, ele admitiu, que você poderia ter feito mais, sido mais, se não tivesse estado amarrada a uma fazenda e a uma família. Reis Merrick, você me escutou. Ofélia pegou o rosto dele nas suas mãos, fazendo-o olhar para ela. Você não me prendeu. Você me deu raízes enquanto ainda me deixava ter asas. Você apoiou cada sonho que eu tinha e acrescentou novos que eu nunca soube que existiam. A nossa vida juntos tem sido a maior aventura que eu poderia ter pedido. Você entende? Ele acenou com a cabeça, os seus olhos suspeitosamente brilhantes. Eu só quero que você seja feliz. Eu sou feliz, delirantemente, completamente, absolutamente feliz. E eu te amo mais agora do que no dia em que nos casamos, o que eu não teria pensado ser possível naquela época. Reis a beijou, suave e doce, e quando se afastaram ele estava sorrindo. Como eu tive tanta sorte! Você foi corajoso o suficiente para pedir ajuda quando precisou, e esperto o suficiente para se apaixonar pela mulher certa. Não posso discutir com isso, ele disse, puxando-a para perto. O seu filho mais velho, Daniel, assumiu grande parte da gestão diária da fazenda à medida que Reis e Ofélia envelheciam. Ele tinha casado com uma professora de Amarillo, uma mulher inteligente chamada Clara, que adorava a vida na fazenda tanto quanto ele. Eles deram a Reis e Ofélia 6 netos, cada um deleite e um desafio à sua maneira. Emma mudou-se para Dallas e tornou-se professora, mas vinha para casa frequentemente com o seu marido e os seus 4 filhos. Thomas permaneceu perto de casa, começando a sua própria operação de criação de cavalos em terras adjacentes à fazenda dos seus pais. Ele casou com a sua namorada de infância, uma rapariga da cidade chamada Alice, e eles tiveram 2 meninos gêmeos que eram os terrores e as alegrias absolutas da vida de todos. No seu 30º aniversário de casamento, Reis e Ofélia renovaram os seus votos numa cerimônia realizada na fazenda. Todos os seus filhos e netos estavam lá, juntamente com o que parecia ser metade do território. Sara também estava lá, ainda uma das amigas mais queridas de Ofélia depois de todos aqueles anos. Enquanto estavam juntos, de mãos dadas e recitando as mesmas promessas que tinham feito 3 décadas antes, Ofélia sentiu o peso e a maravilha de todos aqueles anos juntos. Eu, Reis, te tomo, Ofélia, para ser minha esposa, minha parceira, minha melhor amiga. Eu prometo te amar, te honrar e te apoiar através do que vier. Eu prometo nunca esquecer que você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu, Ofélia, te tomo, Raiz, para ser meu marido, meu parceiro, meu lar. Eu prometo te amar, te desafiar e caminhar ao seu lado por todos os nossos dias. Eu prometo nunca esquecer que você me viu por quem eu realmente sou e me amou de qualquer forma. Não havia um olho seco a observar enquanto eles se beijavam, selando as suas promessas novamente, exatamente como tinham feito 30 anos antes. A celebração depois foi barulhenta e alegre, com música e dança, e mais comida do que qualquer grupo de pessoas poderia possivelmente comer. Enquanto o sol se punha e a festa continuava à volta deles, Reis e Ofélia afastaram-se por alguns momentos sozinhos. Eles caminharam até o riacho que atravessava a sua propriedade, o mesmo riacho que tinha estado lá no primeiro dia em que viram esta terra. Os choupos estavam muito maiores agora, proporcionando sombra no verão e um lar para inúmeros pássaros.
A relva estava exuberante de uma primavera úmida, e flores silvestres pontilhavam o prado como confetes coloridos. É aqui que eu quero ser enterrada um dia, Ofélia disse não morbidamente, mas de forma factual. Bem aqui onde eu possa ouvir a água e sentir o vento. Eu também, Reis disse, juntos como estivemos para todo o resto. Mas esse dia ainda estava longe no futuro. Eles tinham mais anos juntos, mais pôr do sol para assistir, mais netos para mimar, mais momentos de alegria tranquila para colecionar. Eles voltaram para a festa de mãos dadas, prontos para celebrar com a família e os amigos que tornavam as suas vidas tão ricas. Ao voltarem para a celebração, Daniel levantou o seu copo num brinde. Aos meus pais, que mostraram a todos nós como é o amor verdadeiro, que provaram que duas pessoas podem ser fortes individualmente e ainda mais fortes juntas, que construíram algo duradouro não apenas em terras e cavalos, mas em família e comunidade. Nós amamos vocês dois mais do que as palavras podem dizer. Todos levantaram os seus copos, ecoando o sentimento, e Reis e Ofélia ficaram juntos, rodeados pela vida que tinham criado, sentindo-se abençoados além da medida. Ofélia lembrou-se daquela jovem que ela tinha sido, tão convencida de que estava melhor sozinha, tão certa de que o amor significaria perder-se. Ela tinha estado tão errada. O amor não a tinha diminuído. Ele a tinha expandido, adicionando camadas e profundidades e possibilidades que ela nunca poderia ter descoberto sozinha. Reis olhou para ela, e ela olhou para ele, e nenhuma palavra era necessária. Eles sabiam. Eles sempre souberam, desde aquele primeiro dia em que ele disse que precisava dela, e pediu-lhe para nomear o que ela queria. O que ela queria era isto, tudo isto. Cada momento bonito, complicado, confuso, maravilhoso. A festa continuou noite adentro, com música e risadas a ecoar pela pradaria. E quando finalmente acabou e todos foram para casa, ou se instalaram nos quartos de hóspedes, Reis e Ofélia subiram as escadas para o seu quarto, o mesmo quarto que tinham partilhado por 30 anos. Eles prepararam-se para dormir no silêncio confortável de longa familiaridade. E quando se deitaram juntos, Reis puxou Ofélia para perto, as costas dela contra o seu peito, o braço dele em volta da cintura dela. Obrigado, ele sussurrou no cabelo dela. Por quê? Por dizer sim, por dar uma chance a um cowboy desesperado que não sabia o que estava a pedir, por construir esta vida comigo. Ofélia virou-se nos braços dele para que pudesse ver o rosto dele na luz da lua que entrava pela janela. Obrigado por me ver, por pedir a minha ajuda quando precisou, por me dar a coragem de querer algo que eu pensei que nunca poderia ter. Eles beijaram-se, suave e doce, e cheio de 30 anos de amor, e depois voltaram a deitar-se juntos, prontos para dormir. Fora da janela deles, a pradaria estendia-se infinitamente sob as estrelas, selvagem e bela e lar. E lá dentro, abraçados um ao outro, Reis e Ofélia Merrick adormeceram, gratos por cada passo da jornada que os tinha trazido até ali, e prontos para quaisquer aventuras que o amanhã pudesse trazer. A sua história tinha começado com pegadas na poeira e um apelo desesperado por ajuda. Tinha crescido para algo que nenhum deles poderia ter previsto, algo mais rico e mais profundo do que o ouro que as pessoas procuravam em montanhas distantes. Eles tinham encontrado o seu tesouro um no outro, na sua família, na terra em que tinham construído a sua vida, e enquanto dormiam pacificamente juntos, o vento sussurrava através dos choupos, carregando consigo a promessa de mais amanhãs, mais pôr do sol, mais momentos de alegria tranquila. Os anos continuaram a ser gentis com eles. Reis e Ofélia viveram para ver os seus netos crescerem e formarem as suas próprias famílias, adicionando bisnetos à mistura. A fazenda permaneceu na família, passando por gerações, mas sempre carregando a marca dos seus fundadores.
Daniel provou ser um excelente gestor da terra, expandindo as operações enquanto mantinha os valores que os seus pais tinham incutido. Os filhos de Emma cresceram para serem professores, advogados e médicos, espalhando-se pelo Texas, mas sempre voltando para casa nas férias e celebrações. Os gêmeos de Thomas assumiram a sua operação de criação e tornaram-na ainda mais bem-sucedida do que a do seu avô. Quando Ofélia tinha 70 anos, ela foi no seu último trabalho de rastreamento. Uma jovem tinha se afastado de um comboio de carroças e, apesar da passagem do tempo e das exigências da idade, as habilidades de Ofélia permaneceram afiadas. Ela encontrou a criança em 4 horas, fria e assustada, mas ilesa, escondida sob uma saliência rochosa. Os pais da rapariga choraram de gratidão, e a notícia espalhou-se mais uma vez da lendária rastreadora que, mesmo nos seus últimos anos, conseguia encontrar o que os outros não conseguiam. Reis a provocou quando ela chegou em casa. Você simplesmente não consegue resistir a se exibir, não é? Não é se exibir se você é realmente tão boa. Ela respondeu com um sorriso, mas ambos sabiam que esse seria o seu último trabalho. Os seus joelhos doíam de manhã agora, e os seus olhos não eram tão aguçados como antes. Era hora de passar o conhecimento para a geração mais jovem e desfrutar de um merecido descanso. Eles passaram os seus anos finais em contentamento gentil, rodeados pela família e pela terra que amavam. Reis ensinou os seus bisnetos a domar cavalos usando paciência em vez de força. Ofélia contava histórias sobre os velhos tempos, sobre rastrear foras da lei e encontrar crianças perdidas, sobre uma época em que o Texas era mais selvagem e o futuro menos certo. Eles sentavam-se na sua varanda todas as noites sem falta, de mãos dadas e observando o pôr do sol, valorizando cada dia que tinham juntos. Quando Reis morreu aos 78 anos, foi pacificamente durante o sono, com Ofélia ao seu lado. Ela acordou para o encontrar-se ido, o seu rosto sereno, a sua mão ainda segurando a dela. Ela não chorou no início. Em vez disso, ela sentou-se com ele por um longo tempo, lembrando-se de cada momento que tinham partilhado, grata por cada ano, cada dia, cada batimento cardíaco que tinham experimentado juntos. No seu funeral, rodeada por filhos e netos e bisnetos, Ofélia falou sobre o homem que ela tinha amado por mais de 50 anos. Hayes Merrick foi o homem mais corajoso que eu já conheci. Ela disse, a sua voz clara e forte apesar do seu luto. Não porque ele pudesse cavalgar ou atirar ou lutar, embora ele pudesse fazer todas essas coisas. Ele foi corajoso porque não teve medo de pedir ajuda quando precisou. Ele foi corajoso porque não teve medo de amar completa e abertamente. Ele foi corajoso porque viu uma mulher que não se encaixava no molde usual e, em vez de tentar mudá-la, ele celebrou quem ela era. Ele me deu o maior presente que alguém pode dar. Ele me deu a liberdade de ser eu mesma, enquanto ainda era amada. Eu sentirei a sua falta todos os dias pelo resto da minha vida, mas nunca me arrependerei de um único momento que tivemos juntos. Ofélia viveu mais 3 anos após a morte de Reis. Ela permaneceu na fazenda, cuidada pelos seus filhos, mas ainda ferozmente independente. Ela caminhava todos os dias até o riacho onde ela e Reis costumavam sentar-se, e ela falava com ele como se ele pudesse ouvi-la, contando-lhe sobre a família, sobre os cavalos, sobre o estado do mundo. Talvez ele pudesse ouvi-la, talvez não, mas a confortava a acreditar que ele ainda estava a escutar. Quando ela morreu aos 81 anos, foi na primavera, quando as flores silvestres estavam a florescer e o prado estava verde e exuberante. Ela foi enterrada ao lado de Reis, sob os choupos perto do riacho, exatamente como ela queria. As suas campas foram marcadas por uma simples pedra que trazia os seus nomes e datas numa única linha, juntos em todas as coisas. Mas o seu legado perdurou. Os seus filhos e netos e bisnetos levaram adiante os valores que eles tinham incutido. Valores de trabalho árduo,
independência, respeito e, acima de tudo, amor. A fazenda permaneceu na família por gerações, testemunho do que duas pessoas poderiam construir quando trabalhavam juntas. E em Amarillo e no território circundante, as pessoas ainda contavam histórias sobre Ophelia Kane, a lendária rastreadora que podia seguir qualquer animal por qualquer terreno, e Hayes Merrick, o cowboy que tinha sido esperto o suficiente para dizer: "Eu preciso de você, nomeie o que você quer", e corajoso o suficiente para se apaixonar pela resposta. A história deles tornou-se parte do folclore do Velho Oeste, passada através dos anos como um exemplo de amor verdadeiro e parceria verdadeira. Jovens mulheres ouviram falar de Ofélia e perceberam que não tinham que escolher entre as suas habilidades e os seus corações. Jovens homens ouviram falar de reis e aprenderam que a força vinha de muitas formas, incluindo a força para admitir quando se precisava de ajuda e a força para amar alguém sem tentar mudá-lo. E em noites tranquilas, quando o vento soprava pela pradaria e o sol se punha em cores brilhantes sobre a paisagem do Texas, se você escutasse com atenção, você poderia ouvir o eco de uma gaita a tocar e o suave murmúrio de duas vozes a conversar e rir juntas. Reis e Ofélia, juntos ainda, zelando pela terra que tinham amado e pela família que tinham criado, a sua história nunca realmente terminando, mas simplesmente transformando-se em algo eterno. A casa da fazenda que Daniel e Clara tinham expandido ainda permanecia orgulhosa na terra, cercada por celeiros e currais que abrigavam alguns dos melhores cavalos do território. O riacho ainda corria claro e frio, e os choupos ainda forneciam sombra e abrigo. E às vezes, quando os bisnetos brincavam no prado, correndo e rindo e cheios de vida, eles paravam e olhavam para as árvores onde os seus ancestrais estavam enterrados e sentiam a presença de algo especial. Amor, legado, o poder duradouro de duas pessoas que se tinham encontrado contra todas as probabilidades e construído algo que duraria para sempre. Essa era a verdadeira história de Ophelia Kane e Hayes Merrick. Não apenas uma história de rastreamento e resgate, embora tenha começado com isso. Não apenas uma história de se apaixonar, embora isso fosse central para tudo. Era uma história sobre duas pessoas que tiveram a coragem de ser elas mesmas, que encontraram uma na outra a parceira perfeita e que provaram que o amor verdadeiro não limita nem diminui, mas sim expande e enriquece tudo o que toca. Era uma história do Velho Oeste, de uma época em que a vida era dura e a sobrevivência incerta. Mas quando as recompensas pela coragem e determinação eram medidas não em ouro, mas em família, em comunidade, em vidas bem vividas. E era uma história que continuaria a ser contada enquanto houvesse pessoas que acreditassem no amor, que acreditassem na parceria, que acreditassem que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é pedir ajuda e ser corajoso o suficiente para aceitá-la quando ela vem de forma inesperada. Reis precisava de uma rastreadora, e ele encontrou muito mais. Ofélia pensou que queria estar sozinha, e ela descobriu que a pessoa certa não tirou a sua independência, mas sim lhe deu alguém para partilhar com ela. A história deles estava completa. As suas vidas foram vividas plenamente e sem arrependimentos, e o amor que tinham partilhado continuou a propagar-se por gerações, tocando vidas que eles nunca conheceriam, inspirando corações que eles nunca saberiam. Esse era o seu verdadeiro legado, mais valioso do que terra ou cavalos ou ouro. Eles tinham amado completamente, vivido autenticamente e deixado o mundo melhor do que o encontraram. E no final, o que mais alguém poderia pedir?